Olá, senhores, bora aí com uma questão de magnetismo agora. Olha só, dois condutores longos e paralelos isolados, situados no plano do papel e também isolados, são percorridos por correntes iguais e opostas. Nessas circunstâncias são feitas afirmações. Item 1. Os dois condutores tendem a se afastar? Se você lembrar, uma regrinha, né? Quando tem dois condutores paralelos entre si, quando as correntes neles estão no mesmo sentido, indiferente se o valor é o mesmo ou não, tá? O valor não interessa, é apenas o sentido. Quando a corrente nos dois tem o mesmo sentido, para cima ou para baixo, aí a força magnética entre eles é de atração. Quando as correntes são em sentidos opostos, aí a força magnética é de repulsão. Então, os dois condutores tendem a se afastar. Esse item está verdadeiro. Mas eu explico para vocês o porquê que está verdadeiro, tá? O 2, a força magnética sobre um elétron que é lançado no meio entre os fios e no mesmo plano deles tende a aproximar o elétron do fio da direita, que é o B. Vamos ter que analisar isso daí, vai dar um pouquinho mais de trabalho. E a 3, a força magnética sobre o próton, que é lançado à direita dos fios e no mesmo plano deles, tende a deslocar o próton no sentido da corrente do sentido do fio, da esquerda, ou seja, tenta desviar o próton para cima. Nós vamos ter que analisar, certo? Ver o que está acontecendo aqui. Então, meninos, olha só que bacana. Primeiro, como a corrente aqui no fio A, ela é vertical para cima, eu vou trazer aqui a regra da mão direita para nós. Eu trouxe a mão direita para nós aqui, tanto com a corrente para cima, vou colocar a corrente no dedão. Então, eu percebo que é esse fio aqui, ó. Dessa forma, aí, se eu colocar a mão na direita, o campo magnético gerado pelo fio A, ele está saindo do lado esquerdo do fio, passa por cima do fio e entra pela direita desse fio. Certo ou não? Esse é o campo magnético gerado pelo fio A. A gente percebe que o campo magnético gerado pelo fio A, ó, ele é um campo magnético que está saindo do lado esquerdo e entrando do lado direito dele, tanto nessa região, como sobre o fio B ou à direita do fio B. Óbvio que quanto mais próximo do fio, mais intenso é o campo gerado pelo fio A, e quanto mais distante do fio, menor é a intensidade do campo magnético gerado pelo fio A. Belezinha? Vamos analisar agora o fio B? O fio B, a corrente é para baixo, então eu vou colocar aqui o dedão, ó, para baixo, ó, corrente descendo. Essa corrente descendo, se a gente usar a regra da mão direita, a gente percebe que o campo magnético sai pela direita do fio B, passa por cima dele, gira e entra lá pelo lado esquerdo. Esta aqui é o sentido do campo magnético gerado pelo fio B. Ou seja, o fio B gera um campo saindo à nossa direita, certo ou não? E entrando à esquerda do fio. Inclusive, no fio A, o campo magnético entra e a esquerda dele também entrando no plano do papel. Lógico que quanto mais próximo do fio, maior é a intensidade do campo. Quanto mais afastado, menor vai ficando. Quanto mais afastado, menor vai ficando a intensidade do campo magnético. Então, olha que bacana. Se a gente olhar pela regra da mão esquerda, deixa eu ver se eu trouxe mão esquerda aqui para nós para fazer isso. Se a gente olhar pela regra da mão esquerda, senhores, percebo que eu vou colocar faça bom vestibular, o dedo médio vai ser a corrente para cima. Olha que bacaninha. O campo magnético no fio A, que é o campo magnético gerado pelo fio B, está entrando, ó o indicador entrando. A corrente nesse fio é para cima e, portanto, a força magnética no fio aqui, ó, é para a esquerda. Então, eu já percebo que a força magnética no fio A é para a esquerda. E no fio B? No fio B, o campo magnético gerado pelo fio A sobre o fio B também está entrando no plano do papel, certo? Olha lá, pumba, entrou. E a corrente elétrica nesse fio é para baixo. A hora que interage pela regra da mão esquerda, a gente percebe que o dedão está puxando o fio para onde? Para a direita. Então, a gente percebe que a força magnética nesse fio é para a direita. Elas não têm a mesma intensidade. A gente percebe que são forças no sentido de afastar os fios, confirmando para nós que o item B está correto, certo? Vamos ver o item 1, perdão. Vamos ver o item 2 agora, ó. A força magnética sobre um elétron. Então, vamos lá. O elétron está aqui, nessa posição, numa região onde tanto o fio A como o fio B
gera um campo magnético entrando. Então, obviamente que os dois estão com a mesma direção e o mesmo sentido, eles estão se ajudando. Isso significa que o elétron está sujeito a um campo magnético resultante para dentro do plano da tela aí para nós, certo? E agora eu vou usar a regra da mão esquerda. Eu vou pegar esse dedo aqui, a velocidade está para baixo, olha que bacana, ó. O dedo indicador, tá vendo aqui, ó? Indicador entrando na tela. A corrente ou a velocidade da partícula é para baixo. Isso significa que o dedão, ó, tá puxando a partícula para onde? Para a direita. Então a força magnética nessa partícula seria para a direita, caso estivéssemos trabalhando com uma carga positiva. Como a carga é negativa, senhores, eu posso analisar então que essa força magnética é oposta ao que eu achei. Se eu achei para a direita, é porque a força magnética ela é para a esquerda. Ou seja, o elétron é desviado para o fio A e não para o fio B. Portanto, o item 2 está falso para nós, certo? E o item 3? A força magnética sobre o próton, que ele chama de P, que é lançado à direita dos fios e no mesmo plano deles, tende a deslocar o próton no sentido da corrente do fio da esquerda, o fio A, ou seja, ele acha que a força vai ser para cima. Eu vou desenhar aqui no desenho que eu fiz à direita aqui, tá? Menos poluído para nós. Olha que bacana. A gente percebe que aqui na região do próton, olha aqui, ó, o fio A gera um campo entrando, o fio B gera um campo saindo. Então eles têm sentidos opostos. Se eles forem de mesma intensidade, o campo magnético é nulo, e aí não tendo campo magnético, esse próton não vai ser desviado para lugar nenhum, essa partícula positiva. Mas, se eles forem de intensidades diferentes, eu vou fazer o maior menos o menor e ver quem é que ganha. E é óbvio, né? Perceba que o campo magnético gerado pelo fio B, que eu esqueci de circular aqui em azul, nessa região, a distância que ele está aqui é uma distância menor do que a distância em que o fio A se encontra da mesma região. E quem está mais próximo, ou seja, com menor distância, gera um campo de maior intensidade. Então eu não sei o quanto o campo gerado por B é maior do que o campo gerado por A, mas eu sei que ele é maior. Isso significa que quem está saindo da tela é maior do que quem está entrando na tela. Então, a gente percebe que o campo resultante aqui no nosso próton, ele vai estar saindo da tela para vocês aí. Certo ou não? Dessa forma, vamos à regra da mão esquerda. Ó. Eu vou pegar aqui o indicador saindo, apontando para vocês, estão vendo? Ó? A velocidade já estava ajeitada aqui, pronto. O campo saindo, velocidade para a esquerda, eu percebo que a força sobre esse próton é para onde aponta o dedão, que é para cima, né? E nesse caso, como a carga é positiva, não tem nem que inverter. Que dá o mesmo sentido da corrente lá do fio A. E que, portanto, garante que o item 3 é verdadeiro. 1 e 3 verdadeiro. Isso confirma para nós a alternativa C. Fechou, senhores? Grande abraço a todos.